Olá a todos vocês, estamos aqui com a nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar agora o que nós estudaremos neste momento. Olha só, na nossa aula 24 nós teremos a nossa revisão e também a avaliação. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. E aí, pessoal, hoje nós iremos relembrar aí que nós estudamos durante o período aí da nossa unidade 2. E um dos assuntos que também vão ser muito importantes vai estar relacionado ao sistema capitalista, né? Como é que ocorre todo o desenvolvimento através ali das características, quando o mundo ali após a Segunda Guerra Mundial se torna um mundo bipolar, né? Tendo ali a divisão entre a parte ocidental, a parte oriental, que o Ocidente vai estar ligado principalmente ao capitalismo, o Oriente vai estar ligado ali ao socialismo, o fim ali da Segunda Guerra Mundial com a divisão dos Estados Unidos e da União Soviética. Então isso, alguns países acabaram ali se inserindo no modo, na verdade, capitalista ou socialista. Tá? Então, nós iremos relembrar principalmente aí as características do sistema capitalista. Olha só, e o que vai ser, esse sistema capitalista? Gente, vai ser um sistema econômico, tá? Vai englobar aí a parte da economia dos lugares, que vai estar centrado na busca pelo quê? Pelo lucro, querem um dinheiro ali, e na acumulação de riquezas, valores, compras, vendas, e vai estar fundamentado na posse privada dos meios de produção. O que significa, professora? Fundamentado na posse privada dos meios de produção. São pessoas que vão ser donos, ou de um comércio, de lojas, aí de um modo geral, de bancos, tá? Então, vai estar realmente aí ligado o quê? A parte de pessoas terem um determinado lugar com os seus meios de produção, através dos seus produtos. Agora, esses meios, gente, eles podem variar. E isso pode abranger o quê? Desde máquinas que são utilizadas, porque para ter ali o funcionamento de uma indústria tem que ter máquinas. Então, aí tem que ter outros tipos de indústrias, E também terras, territórios, até instalações de indústrias, tudo isso ligado a esse meio de produção. Agora, qual vai ser o principal propósito, no sistema aí capitalista? De gerar renda por meio do trabalho, as pessoas trabalhando ali para ter o seu salário, para ter provavelmente um possível lucro, uma acumulação ali de riqueza, tá bom? Então, tudo isso vai estar inserido nesse sistema capitalista. Agora, para chegar ao que nós vemos hoje, em relacionado ao sistema capitalista, ele passou por diversas fases. E quais serão essas fases aí do sistema capitalista? Vamos relembrar através aí do primeiro, que acabou iniciando com as grandes navegações, que foi o capitalismo comercial, Onde havia o quê? Uma troca, tá? Comercial entre as potências coloniais, que eram as metrópoles, principalmente ali os países europeus, como Portugal, Espanha, a França, a Inglaterra, e suas colônias, porque naquele período a Europa estava se desenvolvendo bastante, tendo ali todo o seu processo de desenvolvimento. Os reis queriam novidades, então eles mandavam pessoas de confiança em busca de novas terras e nessas terras trazer recursos naturais e até mesmo começar ali a habitar aquele local, tá? Então, nesse período já se começa o quê? O sistema capitalista, tá? Com o vindo de um feudalismo, ok? E o sistema capitalista vai ter aí a sua primeira fase, que ficou conhecido como a troca realmente ali de mercadorias com o capitalismo comercial. Com o passar dos anos, gente, foi se desenvolvendo cada vez mais aí esse processo econômico na Europa. Então, nesse período também, com o passar dos anos, foram surgindo ali
produtos manufaturados e, consequentemente, tecnologias do período foram se desenvolvendo cada vez mais e também foram surgindo quem? As primeiras indústrias, né? Então, é a partir desse momento que também nós teremos o surgimento de um outro tipo de capitalismo, né? Saindo mais ali daquele capitalismo comercial e inserindo o capitalismo industrial, ok? O capitalismo industrial vai se iniciar aí com a primeira revolução industrial na Inglaterra, ali no século XVIII, e vai ser caracterizado principalmente pelo quê? Pela mecanização da produção, onde começam a se utilizar outras técnicas mais avançadas para o período, né? Então, as indústrias, elas começam a surgir, é nesse momento que começa o processo do surgimento das primeiras cidades, porque até então, com o que se trabalhava? Trabalhava com a agricultura, né? Com a pecuária, com a extração, mas o ser humano ele vai se desenvolvendo cada vez mais, vai surgindo novas tecnologias, consequentemente, nesse período, começam a surgir, né, as indústrias, tá? Então, começa aí essas características pelo quê? Pela mecanização de produção. Tá? Passando também, né, pelo capitalismo industrial, vamos ter uma outra fase de evolução do capitalismo, que vai ser o quê? O capitalismo financeiro, tá? Esse capitalismo, gente, né, já vai estar aí se desenvolvendo, porque vai abranger pessoas no período aí que eram os bancários, tá? Então, os bancos, eles começam a ter muita importância. Por quê? Porque eles estavam emprestando dinheiro, principalmente para o processo de industrialização. Algumas indústrias não conseguem devolver esse dinheiro, então os bancários naquele período começam a pegar essas indústrias e tomar para si. Então, tudo isso também vai fazer com que surja essa nova característica do capitalismo, com o capitalismo financeiro, onde surge aí com os bancos assumindo um papel central, vai ter realmente muito poder nesse período e, às vezes, acaba tendo essa parceria com as indústrias ou não, que realmente acaba tomando aquelas indústrias e também influenciando, gente, decisivamente a economia daquele local onde estava ocorrendo tanto o desenvolvimento de indústrias quanto também o aparecimento dos bancos nessas áreas, ok? Isso vai estar relacionado ao capitalismo financeiro. E atualmente, né, com esse desenvolvimento que vem através do sistema capitalista, também nós teremos uma outra fase, que é o que a gente vive atualmente, que vai ser o capitalismo informacional. O nome já está falando para a gente, né? Que vai estar ligado às informações, o que a gente vive hoje, o processo de tecnologias que vem muito através dos satélites artificiais, né? Então, esse capitalismo informacional vai ocorrer o que é essa emergência da sociedade da informação, né? Hoje em dia tudo mais rápido, né? Tendo essa conexão onde o conhecimento e a tecnologia elas vão desempenhar o quê? Um papel fundamental tanto na parte da economia quanto na vida social, né? As pessoas ali, elas sendo realmente se inserindo nesse meio aí do processo de informação através do sistema capitalista, tá? Isso tudo vai estar relacionado o quê? Às fases do capitalismo. Porém, também vamos estudar outras características aí do sistema capitalista. No caso A, vai ser considerada a propriedade privada aí dos meios de produção. Por quê? Porque existem pessoas que são donos, né, de indústrias que acabam surgindo. Tá? Então, para garantir, né, a estabilidade do sistema, vai ser fundamental, gente, que o Estado, né, ele assegure o quê? A proteção, né, de ter ali todo o desenvolvimento, né? Então, vai ser fundamental aí que o Estado ele realmente assegure a proteção da propriedade privada. Tá? Por que tem que ter essa estabilidade? Porque as pessoas elas estão confiando que ele pode inserir
né, o processo ali da sua empresa, da sua indústria naquele local, até para gerar emprego, né? E essa indústria ela também tem que ter um retorno em relação a isso. Então, com essa garantia, o capitalismo, gente, eles acabaram possuindo terras, né, mais equipamentos ou até outros meios de produção com uma certa liberdade para utilizados aí conforme a sua vontade, né? E também, uma vez que acabam sendo aí legítimos, né, em relação às propriedades ali que acabam surgindo desses recursos, tá? Então, realmente, para uma empresa ela se inserir naquele local, né, tendo ali o dono, tendo a sua propriedade privada em relação ao que se está produzindo, ele tem que ter aqui uma certa estabilidade, o Estado tem que propor isso, né, para aquela empresa, para aquela indústria, para que ela se desenvolva cada vez mais, tá? E em contrapartida, vai gerar o quê? Emprego para a população, né? Ajudando na parte econômica daquele local, tá certo? Isso tudo relacionado ao sistema capitalista. Mas, além disso, nós estudamos, gente, sobre a divisão do mundo, né? Que ficou conhecido aí como a parte ocidental e oriental, tá? O que vai ter, né, em relação a essa divisão do mundo em Ocidente e Oriente? Vai iniciar principalmente no mundo bipolar, né, o capitalismo e o socialismo, que perdura até os dias atuais. E foi influenciado, gente, principalmente aí pelas potências europeias aí durante o período da expansão colonial, tá? Porque nesse período também, né, ele ficou conhecido como imperialismo. Mas por que isso vai ocorrer? Porque a Europa, né, os países europeus que acabaram indo para outros lugares em busca de terras, em busca de recursos naturais, eles começam a ter grande destaque no cenário. Agora, eles também começam a se desenvolver bastante na parte econômica, tá? Então, eles acabam tendo aí um certo poder. Agora, tudo isso, né, todo esse processo aí de divisão do mundo em Oriente e Ocidente, ele vai ser impulsionado, tá? Agora vai ser impulsionado pelo quê? Principalmente pela exploração de recursos naturais e também ter essa expansão de mercados e a extensão aí do domínio político, porque além desse domínio político, né, de se ter aí essa importância de um determinado rei, né, também a parte econômica. Além disso, a gente observa que eles queriam realmente ir além dessas fronteiras europeias, queriam ir para a América, no entanto, ainda não era conhecido como América, né? Mas o continente africano, asiático, eles realmente queriam ter esse poder de se desenvolver cada vez mais, tá? Principalmente por conta aí dessas divisões que acabam surgindo, que vem desse período, tá? E a gente observa que os países europeus, eles acabam realmente tendo um grande destaque, ok? Além dessa divisão do mundo em Ocidente e Oriente, a Europa, gente, ela também acabou sendo dividida, tá? Em oriental e ocidental. Quais serão as características? Olha só, a Europa Oriental, gente, ela vai ser composta aí por nações que anteriormente elas pertenciam à União Soviética. Lembra lá da Rússia, né? Tendo aí como principal país, né, que acabou aí englobando a União Soviética, que até hoje tem um grande... hoje a gente observa que esses países que faziam parte da União Soviética, elas possuíam um grande poder, mas até hoje ainda possuem como a Rússia, né? Então, há alguns anos, gente, possuía uma economia centralmente planejada. O Estado, ele tinha o poder, né? Principalmente aí nessa área da Europa Oriental, que vocês estão observando através deste mapa, né? Que mostra para a gente os países aí que estão em roxinho, né? Então, a gente observa aí vários países, né, que foram influenciados, porém, muitos desses países querem fazer parte aí, né, da parte da Europa Ocidental. E como é que a gente observa essas características da Europa Ocidental? Gente, vai ser constituído aí por países, né, capitalistas, ok? Desenvolvidos. Agora, a Europa Ocidental, tá, ela vai ser caracterizada aí por estar fazendo parte aí desse capitalismo desenvolvido e vai ser caracterizado pela
consolidação de uma economia de mercado, ok? Então, os países ligados à Europa Ocidental, né, capitalista, e à Europa Oriental socialista. Uma já mais para a parte leste, a outra já mais para a parte oeste, ok? Tudo isso caracterizando todo esse desenvolvimento da Europa, tá? E isso, gente, fez com que surgissem países que se tornaram aí grandes potências mundiais, mas não somente na Europa, assim como, tá, os Estados Unidos da América, tá certo? Que acaba sendo aí uma potência hegemônica, ok? Vi que a senhora ia falar dos Estados Unidos da América e queria contribuir com uma coisinha. É que ele é uma potência hegemônica no mundo. Olha só, nós temos o Curumim aqui. Explica pra gente o que é uma potência hegemônica. Professora, uma potência hegemônica é aquela que exerce influência sobre outros países ao redor do mundo, muitas vezes impondo suas políticas e interferindo nas relações internacionais. Olha só, gente, muito obrigada aí pela explicação, tá bom, Curumim? Olha só ele trazendo para a gente a importância, né, de saber sobre a potência hegemônica. Então, gente, isso vai fazer com que vários países eles comecem a se destacar mundialmente. Um deles vai ser os Estados Unidos, mas também temos uma outra potência que acabou também tendo destaque, que é a Rússia, através da sua influência. Então, olha só, a luta pela hegemonia que vem através da influência russa, tá? A Rússia ela sempre vai estar presente no cenário aí político-militar internacional, assim como os Estados Unidos, assim como a China, entre outros países europeus, como o Brasil, tá? Mas a Rússia, gente, ela está sempre em destaque, principalmente quando a gente se fala essa relação militar. Agora, o que a Rússia ela busca fazer? Ela busca diminuir essa influência aí que o Ocidente ela tenta impor, né? Principalmente aí relacionado aos países da Ásia Central, né? E também países europeus próximos aí às suas fronteiras, né? E também no Oriente Médio, incluindo a parte aí do Irã e da Síria, ok? Então, realmente a Rússia por um certo lado, a gente observa que acaba influenciando bastante, né, principalmente outros países, e ele quer realmente também influenciar, tentar diminuir realmente essa influência do Ocidente em relação aos países da Ásia Central, o Oriente Médio e principalmente o Irã e a Síria. Mas por que a Síria, né? Porque a Rússia, gente, ela vai ter uma relação aí com a Síria. Então, olha só, essa relação entre Rússia e Síria, né, o que a gente vai estudar agora? É que a Síria, gente, ela ocupa uma posição estratégica, tá? Aí no mar Mediterrâneo. Então, quer essa conexão, a Rússia quer essa conexão com o mar Mediterrâneo. Então, a Rússia ela acaba mantendo aí sua base militar em Tartus, ok? E a Síria, gente, tendo essa relação com a Rússia, acaba se tornando um cliente importante em relação à indústria armamentista, tá? Então, a parte da Síria empresta, né, essa base aí para a Rússia, tendo contato para ter uma melhor conexão com o mar Mediterrâneo, enquanto isso a Síria ela acaba comprando armamentos da Rússia. Então, acaba tendo essa relação aí através da base militar de Tartus, tá? Então, a gente observa que os países eles começam a se comunicar cada vez mais no cenário global, tendo esse domínio, principalmente hoje em dia, gente, do mundo multipolar. Não somos mais um mundo bipolar. Então, cada país acaba realmente agregando cada vez mais, tanto na parte política quanto na parte econômica. E hoje a gente realmente vive nesse mundo multipolar, né? A Rússia, a China, o Japão, os Estados Unidos, a União Europeia com os países, né, liderado principalmente pela Alemanha, eles acabaram, gente, alcançando aí as influências, né,
em questão políticas e econômicas internacionais. Então, os países eles acabam conversando entre si e contribuindo, né, para a atual configuração que a gente vive, principalmente na parte política e econômica, tendo esse mundo multipolar da conversa entre um país e outro, né, verificando como que pode se desenvolver cada vez mais nessas relações, tá bom? Agora, tendo, né, todo esse processo aí de desenvolvimento de vários países, existem outros países, gente, que não vão se desenvolver bastante, principalmente países que a gente observa da África, né, que está próximo do continente europeu, e também vários países da Ásia que também está próximo aí do continente europeu. Então, as pessoas, né, que acabam aí não querendo ficar mais nessas áreas, porque as pessoas elas buscam viver de uma forma mais adequada. Então, algumas pessoas, gente, nesse mundo multipolar que a gente vive, né, tendo essas grandes potências, vão existir outros países que não vão ter esse mesmo desenvolvimento. E as pessoas que vivem nesses países estão em busca de uma melhor qualidade de vida. Então, muitos desses países, né, africanos e asiáticos, essas pessoas querem sair da sua área, né, querem ir principalmente para a Europa, que está mais próximo. Né? Aqui na América, vamos ter os Estados Unidos da América, então as pessoas querem ir para os Estados Unidos, para o Canadá, onde tem o PIB elevado, né? O IDH também elevado, e essas pessoas, gente, elas acabam realmente indo em busca de novas áreas, né? De novos territórios, que são conhecidas às vezes quando ocorre ali a relação aí de estar fugindo de uma situação de guerra, principalmente, né? Essas pessoas, elas serão conhecidas como os refugiados, tá? Então, olha só, o que realmente vão ser aí os refugiados? Vão ser pessoas que vivem fora do seu país de origem, né? Devido a perseguições, e essas perseguições podem estar associadas o quê? Às questões de etnia, de religião, até mesmo de nacionalidade, né? O pertencimento a um grupo social específico ou até mesmo por questão aí de opinião política, tá? Além disso, né, eles podem também estar em busca de quê? De refúgio, né? Devido a violações severas dos direitos humanos, ok? Tudo isso vai estar relacionado aos refugiados. Assim como em meio a conflitos armados que acabam surgindo, tá? Então, realmente, os refugiados, eles buscam áreas, né, que possam viver em paz, estão fugindo aí dessas violações severas que possam estar ocorrendo em relação aos direitos humanos, ok? Além de estudarmos, né, sobre os refugiados, sobre as características ali do capitalismo, também vamos relembrar, gente, sobre os aspectos econômicos da Europa, né? Durante séculos, a Europa ela foi um dos grandes, maiores centros, né, econômicos do planeta, tá? Então, a gente observa que a Europa ela vai estar próximo ali da Ásia, próximo da África, tem a parte também do Oriente Médio, né? Então, durante esse período, certo período aí, a Europa tinha muito destaque, né? Então, era considerado um dos maiores centros econômicos do planeta. Entre as causas, a gente pode citar aí como principal a sua condição geográfica. Por quê? Porque está próximo realmente aí da Ásia e da África. Tá? Então, a localização, né, entre a África e a Ásia fez com que a região europeia, né, se tornasse ali um ponto de passagem obrigatório, tá? Isso acabou facilitando o quê? O comércio entre ambos os continentes, entre a Europa e a Ásia, entre a Europa e a África, tá? Então, isso fez com que chamasse cada vez mais a atenção em aspectos econômicos da Europa, ok? Mas, além da Europa, também vamos estudar aí sobre a economia asiática, que vai compreender mais de 4,4 bilhões de pessoas, né? 60% aí da população mundial acaba vivendo entre aí os 49 diferentes nações da Ásia. Agora, 6 nações, gente, estão parcialmente aí no continente asiático, porém, elas vão ser consideradas também em outra região econômica e política. O exemplo que a gente pode ver,
vai ser da Rússia e da Turquia, vivendo nessa região da Eurásia. A Rússia e a Turquia, gente, vai estar tanto no continente asiático quanto no continente europeu, tá? Então, a economia asiática está se desenvolvendo cada vez mais com destaque para a China, né? Assim como a Índia e também a Rússia. E a economia da Oceania, economicamente, apenas 2 países vão se destacar no cenário mundial, né? Que vai ser a Austrália e a Nova Zelândia. As ilhas da Oceania, gente, elas vão possuir uma economia ali voltada mais para o subdesenvolvimento devido ao quê? Aos fatores naturais, ao isolamento dos principais mercados e fatores humanos, como o quê? Como a superpopulação e a falta da mão de obra qualificada nessas ilhas, ok? Então, a gente observa aí também essa relação que se tem, principalmente da Austrália e da Nova Zelândia, em relação à economia da Oceania, tá bom? Então, aí a gente finaliza esse momento da nossa revisão.